Seja bem-vindo à centésima quadragésima aula do curso de trigonometria do canal Passo a Passo. Nessa aula, eu irei resolver este exercício que faz o seguinte: calcular o cosseno do arco de 165 graus. Mas antes de fazer isso, vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode fazer isso através desta conta, ou através deste Pix, ou do Apoia-se, cujo link estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício. Primeira coisa que você deve fazer, ó. Pegue o arco de 165 graus, escreva na forma de uma soma usando medidas que você conhece, tanto o seno quanto o cosseno. Eu vou usar aqui, ó, 120 graus mais 45 graus. Então, eu vou dizer, ó, o arco de 165 graus é igual a 120 graus mais 45 graus. Próxima etapa. Vou igualar aqui, ó. Então, vou dizer, ó, cosseno de 165 graus é igual ao cosseno da soma do arco de 120 graus mais o arco de 45 graus. Observe, como eu tenho uma soma, que é o cosseno de uma soma, eu tenho que aplicar o quê? A propriedade do cosseno da soma, que diz o quê? Cosseno de A mais B é igual a cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Uma coisa que é se ressaltar, se você é um novato aqui na trigonometria, né, alguém que está começando a aprender, você pode cometer o seguinte erro, né, dizer, é o cosseno da soma, então eu vou pegar o cosseno de 120 graus, somar com o cosseno de 45 e pronto, resolver o exercício. Não, isso aí vai dar errado. Você tem que aplicar essa propriedade aqui, ó. Se você não aplicar essa propriedade, nossa, você está indo pelo caminho errado, o resultado não vai bater. Então, aplicando aqui a propriedade, eu vou ter isso aqui, ó. Cosseno de 120 graus vezes cosseno de 45 graus menos seno de 120 graus vezes seno de 45 graus. A próxima etapa vai ser pegar os valores aqui. Como eu disse antes, ó, eu usei medidas que eu conheço o seno e o cosseno. Então, eu vou pegar aqui, ó, na minha tabela. Qual é o seno da raiz? Desculpe, gente. Qual é o seno do arco de 120 graus? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Qual é o cosseno do arco de 120 graus? Menos meio. Só que aí você pode pensar, calma aí. Mas se eu não souber o seno e o cosseno do arco de 120 graus, como é que eu faço? Simples, ó. Preste atenção nesse ciclo trigonométrico aqui, ó. E observe o seguinte. O arco de 120 graus, ele é múltiplo do arco de 60 graus. Isso quer dizer o quê? Que o seu valor de seno e cosseno é semelhante. O que vai mudar é o sinal de acordo com o sinal da função que você quer obter o valor. Exemplo, ó. Veja que a função seno ela é positiva no primeiro e no segundo quadrantes. E a função seno, por que ela é positiva nesses dois quadrantes? Porque ela está ligada à ordenada y do plano cartesiano. Em y, deste ponto aqui, que é o marco zero para cima, eu tenho o quê? Valores reais positivos. Deste marco zero aqui para baixo, eu tenho o quê? Os valores negativos, os reais negativos, em y. Então, ó, por isso que a função seno é positiva no primeiro e segundo quadrantes. Porque quando eu quero saber o seno de qualquer arco, o que eu faço? Eu pego aqui ó, a posição dele no ciclo trigonométrico, rebato aqui ó, na ordenada y, e onde ele bateu na ordenada y, eu tenho o valor do seno. Portanto, ó, o seno de qualquer arco é o valor de y deste arco. E observe, ó, o seno de 60 graus de 120 rebatem ó, no mesmo ponto na ordenada y. Portanto, ó, o seu seno é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. E possui o mesmo sinal. Por quê? Porque a função seno é positiva no primeiro e no segundo quadrante. Agora, o cosseno de 120 graus, ele vai ser negativo. Por quê? Ó? Porque deste valor aqui para baixo, eu tenho um marco zero. E a função cosseno está ligada à abscissa x do plano cartesiano. E deste ponto aqui para trás, eu tenho o quê? Valores negativos em x. Deste ponto para frente, valores positivos. Mas observe, ó, a distância que o cosseno do arco de 120 graus toca na abscissa x do plano cartesiano, a distância que ele toca aqui ó, do ponto zero, é a mesma distância que o cosseno aqui ó, do arco de 60 graus toca na ordenada, na abscissa x, também aqui ó, deste lado, do lado positivo. O que muda é o sinal.
Então observe, ó, a função cosseno ela é negativa no segundo e terceiro quadrantes. Por quê? Porque segundo e terceiro quadrantes, ó, qualquer arco que se encontre nesses quadrantes, para saber o cosseno, eu tenho que rebater, ó, pegar a posição do arco, traçar uma linha aqui, ó, e bater na abscissa X. Como aqui, ó, onde se situa o segundo e o terceiro quadrante ciclo trigonométrico, eu só tenho valores em x negativos, qualquer cosseno de qualquer arco que se encontre no segundo ou no terceiro quadrante, ó, vai rebater em x, onde eu tenho valores menores que zero, valores negativos. Portanto, ó, qualquer arco que se encontre no segundo ou terceiro quadrante vai ter cosseno negativo. O oposto ocorre aqui, ó. Qualquer arco que se encontre no primeiro ou no quarto quadrante vai ter o quê? Cosseno positivo. Por quê? Porque quando eu pegar aqui ó, a posição do arco, rebater aqui ó, na abscissa x, eu vou estar o quê? Rebatendo em valores de x positivos. Por isso que o cosseno do primeiro e segundo quadrante, primeiro e quarto quadrantes, ele é positivo, né? O cosseno de qualquer arco nesses dois quadrantes aqui, primeiro e quarto, é positivo. Então lembre-se do seguinte, ó. O cosseno do ângulo de 120 graus é o mesmo que o ângulo de 60 graus, só que negativo. Por quê? Porque o ângulo de 120 graus se encontra no segundo quadrante e aqui o cosseno é negativo. Mas a distância que ele fica aqui ó, do ponto zero, ó, essa distância aqui, ó, ela é semelhante a essa distância aqui, ó, que vai do zero até esse meio aqui, que é o cosseno do ângulo de 60 graus. O que muda? O sentido, a direção. Muda, portanto, ó, o sinal. Então, se você não souber o cosseno e o seno do arco de 120 graus, mas souber o de 60, você simplesmente lembrando desses conceitos, sinal da função, posição no ciclo trigonométrico, você vai lembrar disso aqui, ó. Então você vai saber, opa, o seno do arco de 120 graus é o mesmo que do arco de 60 graus e possui o mesmo sinal, porque ele está no segundo quadrante, ele é múltiplo do ângulo de 60 graus, e não só isso, como a função seno é positiva no segundo quadrante. Então, como ele é múltiplo de 60 graus, ó, o seu seno aqui ó, toca no mesmo lugar que o seno de 60, então é o mesmo valor com o mesmo sinal. Agora, o cosseno, como ele é múltiplo também ao do ângulo de 60, vai ser o mesmo, só que com um sinal diferente. Por quê? Porque o ângulo de 120 graus está no segundo quadrante e lá o cosseno é negativo. Lembrando desse conceito, ó, você consegue resolver. Agora, prosseguindo. Qual é o cosseno e o seno do arco de 45 graus? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, passo a pegar os valores aqui. Agora, se você não tiver isso de cabeça, você precisar calcular, ó, vou te dizer o seguinte, ó. Entre na playlist aqui do curso de trigonometria e vá na aula 9, a aula de ângulos notáveis. Nessa aula aqui, ó, eu ensino você a calcular cada um desses valores de uma forma simples e prática. Então, se você precisar aprender a calcular ó, esses valores, vá na aula 9 do curso de trigonometria do canal Passo a Passo. Agora, retornando aqui, ó, substituindo os valores. Cosseno de 120, menos meio. Cosseno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, eu vou ter menos meio vezes raiz quadrada de 2 sobre 2, menos o seno de 120 graus, que é raiz quadrada de 3 sobre 2, vezes o seno de 45 graus, que é raiz quadrada de 2 sobre 2. Realizando a multiplicação, vou ter o quê? Ó? Menos meio vezes raiz quadrada de 2 sobre 2 dá menos raiz quadrada de 2 sobre 4. Menos raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2 dá menos raiz quadrada de 3 vezes 2 sobre 4. Isso vai dar menos raiz quadrada de 2 sobre 4, menos raiz quadrada de 6 sobre 4. Isso vai dar o quê? Denominador semelhante, preservo, né? Que isso aqui se trata de uma subtração. Eu preservo o denominador e trabalho com os numeradores. Então, vou ter ó, menos raiz quadrada de 2, menos raiz quadrada de 6 sobre 4. Isolando o sinal negativo, eu vou ficar com isso aqui, ó, menos raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 6 sobre 4. Se eu pego esse sinal negativo e distribuo, eu retorno à configuração anterior. Então, ó, essa aqui ó, é a resposta final, a resposta mais ajeitadinha, né? Menos raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 6 sobre 4. Esse é o cosseno do arco de 165 graus. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido a resolução deste exercício. Mas se ficou qualquer dúvida aí da parte de vocês, escrevam nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, não esqueça de deixar aí o like de vocês. E se vocês também tiverem gostado deste canal, inscrevam-se. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.